Para todo sempre seja exaltado o nome excelente de Jesus Cristo. Aula número 233, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a Palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados você poderá ter acesso através das nossas plataformas digitais. Portanto, siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos ainda o WhatsApp, é mais 258-567-6067. E temos também o nosso e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, seu companheiro de estudo, e queremos tomar como introdução na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que observamos através desse texto da carta aos Hebreus é que nós devemos ser modelos, porque nós que agora temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Quem é esse nós? São todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único Senhor e como seu único Salvador. Então, essa grande nuvem de testemunhas, em primeiro plano, é o Senhor nosso Deus, os seus anjos, depois também os demônios, o próprio Satanás, a própria Igreja de Jesus Cristo, os homens, os nossos familiares. Então é uma grande nuvem de testemunhas que estão a todo tempo conferindo em nossa vida se o nosso encontro com Cristo valeu a pena. E, portanto, nós devemos, nessa circunstância, nos desvencilhar, nos desembaraçar do peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Ou seja, todos nós somos tentados a todo tempo, mas nós devemos nos desvencilhar dessas coisas para que possamos, então, correr a carreira que nos está proposta, que é Jesus Cristo de Nazaré. O tema que estamos abordando trata-se de libertação financeira 3, dentro de uma abordagem renovada. Então, dando continuação às ministrações anteriores, nós estávamos falando na anterior sobre os talentos que o Senhor distribui a cada um segundo a sua capacidade, E ali Jesus distribuiu, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Então é necessário que você tenha entendimento também dessas ministrações para que possa acompanhar a sucessão, a continuação do assunto. Entendendo, amados, que há pessoas que enterram o seu talento e elas pegam o talento de outros. Ou seja, elas copiam, elas imitam. Então há pessoas que são verdadeiros camaleões, Camaleão é, como você sabe, aquele réptil que ele muda de cor, de acordo com a situação. Então tem ministros, tem líderes que, porque a outra denominação está fazendo, ele resolve fazer igual. Então ele está sempre no dorso de alguém, está sempre copiando alguém. Alguém faz lá uma campanha, porque está dando certo lá naquela denominação, ele vai e imita, ele copia aqui também. E assim ele não busca em Deus qual é a sua revelação, qual o seu direcionamento, qual o seu chamado, o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Então todos nós devemos ser empreendedores, E entendendo, queridos, que o rendimento do trabalho não deve vir somente do emprego, Deus tem te dado dons e Ele espera que você empreenda. Então vá além, faça acontecer,
rompa, e você vai conseguir um resultado muito melhor do que ficar apenas esperando aí o rendimento só do trabalho daqueles que são empregados, né? Ou de repente Deus está falando contigo sobre a sua habilidade que você pode estar empreendendo aí, né? Entendemos que a maioria das micros e pequenas empresas, elas quebram logo no primeiro ano, né, máximo 2 anos do seu nascimento. Por quê? Porque geralmente elas nascem endividadas. As pessoas, às vezes, muitas vezes elas não constituem uma reserva para, no futuro próximo, ela desenvolver ali o empreendimento. Então ela pega dinheiro emprestado com pai, com mãe, com sogro, sogra, irmão, amigos, ou até mesmo no mercado financeiro para estabelecer o negócio. Então, como já nasce endividado, como já nasce com dificuldades, né? E muitas vezes as pessoas se esquecem de o ramo que ela está entrando, né, hoje, está começando hoje um projeto, e já existem pessoas aí, né, o rei do pastel, o rei da extensão do cabelo, a rainha das unhas, né? Então a pessoa já está anos a fio no mercado e você vai se deparar com essa concorrência em relação a tempo, experiência e muito provavelmente você vai encontrar grande dificuldade quando você começa um projeto. Então precisa levar isso em consideração. Com isso eu não quero lhe desanimar de maneira nenhuma, você precisa encarar, você precisa ir avante, você precisa empreender, mas levando em consideração essas circunstâncias, né? Que não vai ser fácil. Mais de 50% dos divórcios, por exemplo, envolve questões financeiras, né? Há um dito que diz que quando a dificuldade entra pela porta, o amor pula pela janela. Então, quando começa a faltar, né? Também há um outro dito que diz que na casa onde falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Então, na verdade, é assim, dificuldade aconteceu, dificuldade chegou, então aumentam os conflitos. E no caso dos cônjuges, né, pelo menos 50% dos divórcios está demonstrado que tem como base as questões financeiras. José, no Egito, ele estabeleceu um plano, né, através de um investimento. O que ele fez? Ele investiu 20% de toda a produção e ele guardou para os anos de escassez. Então veja que ele teve uma estratégia. Então ele saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra, estabeleceu um plano sabendo que Deus age soberanamente. Porém, veja bem, ele fez a sua parte, ele fez aquilo que tinha que fazer, né? Estabeleceu uma estratégia, colocou o pé na estrada, né, na terra e caminhou. Então José nunca administrou os seus próprios bens. Ele primeiro administrou os bens de Potifar, depois ele administrou a prisão em que ele foi preso, né? E só depois ele foi para ser primeiro-ministro do Egito e ali ele administrou o Egito. Então isso nos mostra claramente que nós somos administradores de bens alheios. Então Deus não está preocupado se você é pobre, se você pertence à classe média, classe A, classe B, classe C, se você é rico, e sim se você está colocando em prática as suas aptidões. É isso que Deus está te observando. Se você está aproveitando bem o tempo que Ele tem te dado, se você não está desperdiçando tempo, não está jogando fora, não está desperdiçando relacionamentos. Tem pessoas que se relacionam com outras pessoas e elas não são seletivas, se relacionam com qualquer um, se relacionam com desocupados, se relacionam com pessoas que não buscam vencer na vida, e aí é inevitável, né? Aqueles que se unem com fracos se tornam fracos. Aqueles que se unem com desocupados se tornam desocupados. Então, onde você estiver, o que você está fazendo, você precisa romper, você precisa ir além. Então, administrando bens dos seus recursos que Deus coloca nas suas mãos e aproveitando muito bem estas oportunidades.
Não adianta reclamar que não tem. Se você não tem, é porque você não está sendo fiel naquilo que Deus já tem te dado. Vamos entender isso. Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11, deixa isso muito claro. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, você não faz, não é porque você não tem, é porque você não está sendo fiel com o pouco que Deus tem te proporcionado, né? Tem pessoas, se eu ganhar na loteria eu vou ajudar, se eu tiver livramento na justiça e sair o resultado dessa causa eu vou fazer. Não. Faça com aquilo que você tem hoje. Seja fiel com o pouco que você tem agora. Aí, em cima dessa fidelidade, é que Deus vai acrescentar. De maneira que, quando nós temos uma perspectiva correta em relação à administração do dinheiro, então nós passamos a usá-la para o benefício de pessoas. Ou seja, a favor dos relacionamentos interpessoais. Deus nos abastece de bens não é só para o nosso conforto, é para nós abençoarmos pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, a obra de Deus, pessoas necessitadas. Então aquela pessoa que pensa em ficar bem só ela, não, para mim eu quero ficar bem eu e a minha família, essa pessoa está em passos largos para a derrota, para o fracasso, né? Então você não pode ser egoísta. Você tem que entender que você tem que ser um canal de bênção. Onde você chegar, você tem que mostrar através do seu estilo de vida. Eu sou uma bênção, porque você move, você comove, você estabelece, você muda as circunstâncias, não só da sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor, através da graça que o Senhor coloca sobre si. Veja que em Gênesis, no capítulo 39, versículos 5 e 6, está escrito: E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então veja, amados, veja que quando a bênção está sobre a sua vida, inevitavelmente você começa a abençoar outras pessoas. Nesse caso aqui, até o ímpio foi abençoado, e Deus estava abençoando o ímpio por causa de José. E quando você é canal de bênção, as pessoas confiam em você, elas delegam. Às vezes você não tem ninguém que te empreste um carro, né? É porque você não tem ninguém que confie em você. Como é que vai pegar o seu veículo e vai emprestar na mão de alguém que não tem confiança? Às vezes você pode não ter ninguém que te hospede, né? Por quê? Porque ninguém vai abrir a sua casa para alguém que não tenha confiança. Então, até mesmo para emprestar dinheiro, tem gente que tem dinheiro, mas não te empresta porque você não é de confiança. Você já fez tanta coisa errada, já contou tantas histórias que você não é credível, né, de confiança. As pessoas não podem depositar confiança em você. Mas aquele que tem a confiança, e aliás, vale dizer o seguinte: a verdadeira moeda de troca não é o dinheiro, é a confiança, é a fidelidade. Quando você é uma pessoa fiel, quando você é uma pessoa de confiança, as portas estão abertas em qualquer lugar, independentemente do dinheiro. Então veja, quando José dá-se a conhecer a seus irmãos, ele deixa claro que ele estava ali por vontade própria de Deus. Então não foi vontade dos irmãos, foi vontade de Deus que o dirigiu para ali, porque Deus sabia que podia contar com José. E a pergunta é: Deus pode contar com você? Os seus atos, as suas atitudes, os seus legados têm demonstrado fidelidade, firmeza de propósito, seriedade, a ponto de Deus colocar nas suas mãos uma oportunidade? Deus abençoe e continuaremos na próxima ministração, em nome de Jesus. Amém.